Bendito seja o teu nome. Querido, você pode sentar. Ô, glória a Deus. Eu já emendava com a vigília, que vai ser na quinta-feira, né? Amém. Eu já podia ficar daqui para a vigília, já estava bom. Que coisa boa. Gente, é maravilhoso, né? Reunir o povo de Deus. Porque às vezes a gente vem meio abatidinho, né, Tereza? Às vezes a ver, né, seu Igor? Muito bem. Pois é, eu sei. A Shirley já estava perguntando, cadê a Adriele e o Igor, né? Porque já é a segunda vez que eles vêm aqui, né? Coisa boa, muito bom. Deus abençoe essa família querida. Hoje a gente tem também o Ademilson, né? E Patrícia. Isso, e a Alice, a nenezinha que está ali no colo deles, também filho da Shirley. Amém, queridos. Como é bom, né? É bom a gente estar junto aqui, a gente celebrar o Senhor. E às vezes a gente vem nas nossas lutas, né? Quem não tem luta aqui, gente? Quem não tem luta, levanta a mão, porque eu preciso colar em você. Né? Mas todos nós temos os nossos enfrentamentos, né? No nosso dia a dia. Mas como é maravilhoso saber que o Senhor sempre está lá, né? Jesus sempre está lá para nos aguardar, para nos abençoar, para nos dar uma palavra de vida, para nos animar. E é por isso que é importante essa reunião do povo de Deus. Porque às vezes a gente está lá com a nossa luta, mas de repente você começa a ouvir o povo louvando, né? E as orações, e os testemunhos, e o teu coração vai se enchendo, né? E o desejo é que você saia daqui explodindo, né? Pronto para uma nova semana que está começando aí, para a gente poder viver muito mais do Senhor. E nós seguimos então na nossa série Andai Nele. Andai Nele. E essa série está baseada na carta de Paulo aos Colossenses. E hoje eu dei como tema da minha mensagem exatamente o tema da série, Andai Nele. Semana passada a gente viu quem é esse ele, né? Que a gente está sendo desafiado a seguir e a andar. E falamos sobre Jesus e lemos aqui esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve sobre a grandiosidade da pessoa de Cristo. Você acha que Jesus é digno de que você o siga totalmente? Sim ou não? Você acha que Jesus é digno de que você ande nos passos dele e possa seguir os seus passos em todos os caminhos que ele te conduzir? Então que a gente possa ter o nosso coração bem aquecido aí para esta palavra nessa noite. Eu quero ler o texto que está lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. E eu vou ler em duas traduções diferentes, tá? Eu sou professor de Bíblia, né? Então, uma dica bem facinho para você estudar a Bíblia, é só você pegar duas traduções diferentes, ou mais se você tiver, né? Se você tem duas traduções, você leia o mesmo texto nas duas traduções e você já vai ter algum entendimento sobre aquilo, né? Então isso é uma dica básica aí de estudo. Então vamos lá, capítulo 2 de Colossenses. Primeiro nós vamos ler na revista e atualizada, do verso 1 ao verso 7. Quero que saibam quantas lutas têm enfrentado por causa de vocês. Quem veio no filme ontem? Assistiu aí os últimos dias de vida do apóstolo Paulo, né? E a história dele foi uma história de enfrentamentos, de luta, mas também de muitas vitórias. Então ele está escrevendo aqui para esse povo. E esta carta aqui ele escreveu mais ou menos uns 8 anos antes daquilo que a gente viu no filme ontem, tá? Foi na primeira prisão. Essa carta Paulo escreve da prisão de Roma, quando ele é aprisionado pela primeira vez no ano 60. Quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês, e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Você já pensou? Volta só um pouquinho ali, Rafa, por favor. Olha o que ele diz. O que ele queria que aqueles cristãos fossem o quê? Encorajados. Que tal escrever isso quando você está preso, né? Quando você está passando pelo meio da luta. E ele estava escrevendo esta carta da sua prisão, mas ele fala: eu quero que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor. Próximo verso, 3. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Já vimos semana passada isso. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem
elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem, e de que sua fé em Cristo seja forte. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Tá? Na verdade, essa aí foi a NVT, a nova versão transformadora. Agora vamos ler na revista atualizada. É isso, muito bem, Rafa, lá do verso 1. É o mesmo texto, uma outra versão, você vai ver que tem um pouquinho de diferença. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vamos ler esse texto, volta lá, Rafa, por favor. Vamos ler esse texto todo mundo junto? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Continuem comigo aí. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ok, então está aí o texto de Paulo, e esse verso 6 e 7 foi o que a gente escolheu como tema da série de mensagens. Ora, assim como vocês receberam a Cristo, se você já recebeu a Cristo na sua vida, se você já ouviu falar da mensagem do Evangelho, e começou a seguir este Jesus, então a palavra de Paulo é: continuem firmes andando nele, assim como você o recebeu. Semana retrasada, Cristina e eu tiramos aí 4 dias de férias, né? Umas mini férias, e fomos com meu pai para a praia, e daí a gente foi fazer as nossas caminhadas, né? E a gente ia caminhando pelo calçadão, 5 quilômetros, e os 5 quilômetros de volta, a gente voltava, a maioria deles, pela areia. E daí eu acho interessante, né? Porque na areia você vê as pegadas das pessoas, né? As pegadas ficam ali, as marcas daquelas pegadas. Então às vezes eu ficava brincando assim, de pisar exatamente nas pegadas de alguém que tinha passado na minha frente. Eu nem sei quem era aquela pessoa, simplesmente estavam as pegadas dela ali, né? E algumas pegadas eu percebia que eram menores, os passos eram menores do que os meus. Eu disse, bom, então essa pessoa deve ser mais baixinha do que eu, né? Algumas pegadas mais largas, né? E eu tentando pisar exatamente naquelas pegadas. Mas o que acontecia? Às vezes, aquelas pegadas iam para uma direção que eu não queria ir. Daí o que eu fazia? Deixava de seguir aquelas pegadas e continuava a minha caminhada na areia. Às vezes acontecia que a água subia, a onda do mar subia e apagava as pegadas. E eu não sabia mais como seguir aquelas pegadas. E uma coisa interessante é que quando as pegadas são apagadas, significa que a pessoa que veio antes de mim já passou ali há algum tempo. E aquelas pegadas não ficaram mais ali na areia. Então, para seguir as pegadas de alguém, você precisa estar o mais próximo possível dessa pessoa, seguir essa pessoa de perto. E daí existia um dito, né?
entre judeus que seguiam os seus mestres, né? Porque nos dias de Jesus, Jesus é chamado de rabi, de mestre, mas Jesus não era o único. Existiam muitos rabis, existiam muitos mestres da lei, existiam muitos judeus, geralmente eram fariseus, né? Que eles eram ensinadores da lei. Então eles escolhiam os seus discípulos para que esses discípulos o seguissem. E existia então um dito entre os discípulos que era o seguinte: que o pó das sandálias do meu mestre se apeguem nas minhas vestes. Eu amo essa expressão porque isto significa caminhar de perto. Naquela época eles percorriam longas distâncias e eles tinham aquelas roupas, né? Aquelas vestes, né? Longas, não era uma calça que nem a gente usa hoje, né? E eles usavam sandálias e as cidades eram empoeiradas, as estradas eram de poeira, né? Por isso que existia sempre o hábito de quando alguém chegasse numa casa, sempre deveria ter uma talha com água para lavar os pés das pessoas e dos visitantes que chegassem. Por causa que chegavam com a sandália e com o pé todo empoeirado. Então o dito desses discípulos, né, era que o pó da sandália do meu mestre. Então à medida que o mestre vai caminhando, eu estou tão próximo dele que o pó que ele levanta da sandália dele se grude na minha veste. E isto significa o verdadeiro discipulado. E quando a gente fala andar nele, nós estamos falando de uma pessoa. Nós estamos falando de Jesus, do mestre dos mestres. E aí eu quero que você comece a pensar na sua vida o quão próximo você tem caminhado desse Jesus. Qual é a distância de caminhada? Qual é a distância das pegadas do seu mestre para as suas pegadas? Você está conseguindo segui-lo de uma forma muito precisa? Ou você está talvez como aquelas pessoas que estão no meio da multidão? Jesus, deixa eu ver Jesus, acho que ele está indo naquela direção lá. Porque você está longe, você está distante. E a gente vai ver o que nos faz distanciar de Jesus. A Bíblia fala de homens e mulheres que andaram com Deus. E gente, eu sempre fui muito impressionado, né? Quando eu era adolescente, eu lia livros de testemunhos que falavam histórias de vida de pessoas que dedicavam a sua vida a Deus. E muitas vezes largavam todas as coisas e tinham experiências maravilhosas com Deus, né? De provisão, de fé. E eu sempre falava: Deus, eu quero viver essas experiências. Eu quero experimentar este andar próximo do Senhor. Então, como o Cris falou aqui de Paulo, né? Eu me lembrei daquele texto de Hebreus, né, Cris? Hebreus 11, que diz, 12, aliás, que ele diz: nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Você quer ser estimulado a andar em Jesus? Venha para a Bíblia, né? Olhe para homens e mulheres que estão próximos a você e que hoje estão seguindo a Jesus, estão pagando o preço para andar nele. Nós estamos cheios de testemunhas e nós precisamos desejar trilhar este mesmo caminho que muitos homens e mulheres trilharam. Mas enquanto eu pensava nessa expressão andar com Deus, imediatamente vem a história de um personagem lá do Antigo Testamento que a gente não sabe praticamente nada da história dele, porque ele é citado numa genealogia. O texto dele está lá em Gênesis capítulo 5, o verso 24. Olha quem é essa personagem aqui: Enoque. Então ele vem lá na genealogia falando de Enoque, mas nesse verso 24, olha o que a palavra de Deus diz: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Só isso que fala de Enoque, suficiente para você imaginar como era a vida desse homem? Ele andava com Deus. Enoque andou com Deus. E é o primeiro relato na Bíblia de uma pessoa que foi arrebatada, que foi levada e tomada para Deus e não se viu o fim dos dias de Enoque. Ele não morreu por morte natural, porque Deus o tomou para si. Enoque
andou com Deus. Até quando a gente era pequeno, né, tinha uma musiquinha que falava de Enoque, né? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, né? Então, eu preciso me espelhar nesse Enoque. Eu não sei nada da vida dele, eu não sei se ele casou, se ele não casou, se ele teve filho, se não teve. Mas esse relato aqui chama a atenção. Ele andou com Deus. Isso te inspira? Sim ou não? Vamos ser como Enoque, né? Vamos nos inspirar neste homem de Deus. Agora, quando fala andar, né? Esta expressão que Paulo usa lá em Colossenses, ora, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Esta palavra, ela tem um sentido muito interessante, né? E Aristóteles, que foi um filósofo muito conhecido, né, da civilização grega, ele, digamos assim, criou um método de ensino que se chamava peripatética. E a peripatética era um método de ensinar enquanto caminha. Ou seja, os seus alunos o seguiam e ele seguia pelos caminhos e tinha a vida dele, e ele, à medida que ele andava, ele ensinava. Será que isso foi uma ideia de Aristóteles, assim, brilhante? Será que alguém já tinha tido uma ideia igual a essa antes? Jesus. Como que Jesus discipulou, como Jesus ensinou os seus discípulos? Nesse mesmo modelo da peripatética. E a peripatética é exatamente a palavra usada aí no andai. Andai em grego é peripateo. Então você seguir os passos, você trilhar as mesmas pisadas. E foi assim que Jesus fez com os 12 discípulos. Jesus não organizou uma sala de aula como a gente tem aqui, todo mundo olhando para o pescocinho do outro, né? E todo mundo sentadinho, quietinho. Não, era todo mundo seguindo a Jesus. Tanto que quando Jesus chamava os discípulos, o que ele falava para eles? Larga tudo aí e me siga. E as pessoas largavam as suas coisas e seguiam a Jesus. Seguiam para onde? Para uma escola? Para uma sinagoga? Seguiam para o templo? Não, seguiam para os vilarejos, seguiam para as cidades, viajavam com Jesus, entravam nas casas com Jesus, viam Jesus pregando lá no monte, né? Quando as multidões iam ouvi-lo, e ali Jesus ensinava enquanto andava. Então daí vem este modelo de discipulado. Por isso ontem a gente falou lá no modo de integração sobre discipulado. Discipulado não é você sentar numa cadeira e você ler a Bíblia, é você caminhar junto. É você ir ensinando as coisas à medida que você caminha, à medida que você vai experimentando. Eu lembro que quando minhas filhas eram pequenas, a gente ia buscá-las na escola no final do dia, e daí a gente vinha conversando, e daí como é que foi a aula e tal. E ali era o momento de muitas vezes trazer um princípio da palavra de Deus, né? Compartilhar algum conceito, né? Alguma situação que tinha acontecido na escola, né? Enquanto a gente andava, tá certo que andava de carro, não andava a pé, né? Porque a gente era um pouquinho mais moderno, mas enquanto andava ensinando a respeito dos princípios da palavra de Deus, né? Então é este modelo que foi estabelecido aqui por Jesus, né? Agora Paulo, quando ele está falando isso, eu quis ler os versos anteriores, porque a preocupação de Paulo, e como ele diz ali, a grande luta que ele estava enfrentando, é para que aquelas pessoas que haviam recebido Jesus não se distanciassem desse caminho, não fossem envolvidos com mentiras, com enganos, né? Com falácias aí, coisas que não estavam de acordo com as verdades que Paulo havia ensinado para eles. Por isso que daí o apóstolo Paulo vem ali no verso 6 e fala: olha, eu tenho preocupação com vocês, e o meu desejo é que vocês continuem andando naquele Jesus que vocês receberam. Então, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele não está falando de seguir uma doutrina, ok? E essa é a primeira consideração que eu quero fazer com vocês. Andar em Jesus não é seguir uma doutrina. A doutrina é importante? É lógico que é, está na palavra de Deus, nós precisamos viver essa doutrina. Mas nós não somos chamados a seguir a doutrina, nós somos chamados a seguir o Jesus que nos ensina essa doutrina.
O nosso chamado é para um relacionamento com Deus, e não para um caderno ou um livro de regras e normas. É por isso que a religião é tão pesada para tanta gente, não é verdade? Porque você se converte muitas vezes, daí a pessoa chega e te dá um livrinho, né? O livro da doutrina. Pode, não pode, faz isso, não faz aquilo outro. Você tem que seguir isso aí. Se saiu da doutrina, tem até uma expressão, né? Entre o povo aí, os crentes, né? Saiu da doutrina, tem que ir no culto da doutrina, e tudo é doutrina. E o Jesus que me ensina essa doutrina? Cristianismo é seguir uma doutrina? Religião é seguir uma doutrina, mas o cristianismo é seguir a Cristo, seguir a Jesus, em primeiro lugar. E aqui então, o apóstolo Paulo fala da pessoa de Cristo. Tem muita gente andando na doutrina, tem muita gente seguindo regras, mas não estão andando nele, não estão andando em Jesus. E existe uma diferença enorme nisso. Fechou aqui o meu. Existe uma diferença grande entre seguir a Cristo e seguir uma doutrina. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos considerar na nossa vida. Nós não estamos seguindo doutrina, e muito mais quando são doutrinas de homens, né? As doutrinas de homens que são pesadas, porque a doutrina de Cristo é uma doutrina leve, né? É um ensinamento leve, mas Jesus nos ensina a seguirmos a Ele. Seguir doutrina é pesado, tem a ver com religiosidade, mas seguir a Cristo é leve, porque Ele vai me ensinando no caminho. É um relacionamento que está baseado em amor. É isso que nós precisamos entender. Caminhar com Cristo, ou vivermos o nosso cristianismo, significa andar em amor, num relacionamento com Deus. Primeiro vem o amor a Deus, e depois, por amor a Deus, eu obedeço aos seus ensinamentos, e não o contrário. Você não obedece para amar, você ama para obedecer. E daí quando a gente vê lá no verso de João capítulo 14, no verso 21 e verso 23, a gente tem ali um texto do próprio Jesus, né? Falando com os seus discípulos. Aqui Jesus já estava praticamente indo para a cruz, né? São os últimos discursos que Jesus tem com os seus discípulos. E olha o que ele diz ali: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então guardar mandamentos é fruto do amor a Deus. E no verso 23 Jesus responde aos discípulos: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, vai me obedecer, mas se não me ama, não me obedece. Se não há amor, obedecer e seguir se torna um peso, se torna um fardo, se torna algo difícil. Então a primeira coisa importante que a gente aprende aqui nesta mensagem sobre andar em Jesus é que andar não é seguir uma doutrina, andar é seguir uma pessoa, é seguir a Jesus. E eu fico tão maravilhado, eu tenho desfrutado de tempos tão abençoados com Jesus, né? Porque às vezes eu vou lá com meu coração pesado, cheio das minhas lutas, das minhas dificuldades, e daí quando eu me encontro com Jesus, quando eu começo a ler a palavra de Deus, essa palavra me enche, eu começo a declarar o meu amor pelo Senhor, eu começo a adorar a Deus, e daí tudo vira um relacionamento de muito amor, que irá me sustentar nessa caminhada, e é este amor que vai me levar à obediência. Então andar nele não é seguir uma doutrina, andar nele é um estilo de vida. O que é estilo de vida? Vamos lá, me ajudem. O que é um estilo de vida? Emerson? Exato, meu estilo de vida é o meu dia a dia, a minha rotina, o jeito que eu me visto, a minha maneira de falar, aquilo que eu acredito, né? Esse é meu estilo de vida.
Meu estilo de vida é um estilo mais simples, mais despojado, eu gosto de roupas mais informais, enfim. Então, o estilo de vida é uma coisa que tem a ver comigo, né? Que tem a ver com o meu jeito de ser. E quando a gente fala a respeito de Jesus, a gente precisa entender que andar em Jesus precisa ser o nosso estilo de vida. Porque senão você vai ter duas caixinhas diferentes aqui, né? A caixinha de seguir a Jesus está aqui, o meu estilo de vida está aqui. E essas coisas começam a conflitar. Porque daí você começa a obedecer àqueles preceitos que são preceitos que se tornam pesados. E a essência do cristianismo é andar nas pisadas de Jesus, é seguir Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor. Foi essa a proposta que Jesus fez para os seus discípulos: se alguém quer me seguir, Ele está convidando para seguir a Ele, não seguir a lei, não seguir a doutrina. Me sigam, porque eu vou levá-los ao entendimento de uma vida completamente transformada. E é por isso que quando a gente se converte e a gente começa a caminhar com Jesus, a gente começa a se tornar parecido com Ele, né? Quando você começa a andar muito com uma pessoa, você começa a pegar o jeitão dela, não começa? Por quê? Porque você está caminhando junto, você convive, você às vezes usa as mesmas expressões, você tem os mesmos jeitos, você gosta do mesmo estilo de roupa. Isso acontece muito com adolescente, né? Eu lembro que às vezes eu observava alguns adolescentes, né? E eles sempre tinham o seu modelo, né? Na adolescência a gente sempre quer ter uma referência, né? De alguém que você possa seguir. Este é a minha referência. E daí você começa a se tornar parecido com essa pessoa. Você começa a orar do jeito que essa pessoa ora, você começa a fazer aquilo que essa pessoa faz, você começa a gostar das coisas que essa pessoa gosta. Porque você está caminhando de perto com ela. E assim é a nossa vida com Jesus. Se torna um estilo de vida quando nós entendemos que Jesus é o meu companheiro, eu estou junto com Jesus, então os meus interesses passam a ser os interesses de Jesus, a minha vontade passa a ser a vontade dele. E aí que Paulo fala lá em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele estava caminhando com Jesus tão de perto que havia já se misturado as coisas, né? Ele já tinha abraçado um estilo de vida de Jesus. Aquilo que ele via em Jesus, ele queria ver nele mesmo. E ele chega ao ponto de dizer para a igreja de Corinto, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isto é andar em Jesus. E daí o próprio apóstolo Paulo, também lá em Gálatas capítulo 5, verso 25, olha o que ele diz aqui. Esse texto eu meditei nele esses últimos dias, e no capítulo 5 o apóstolo Paulo ele vai falar sobre as obras que a carne produz, que a nossa natureza pecaminosa produz, e vai falar sobre a obra o fruto que o Espírito Santo produz. E daí ele estimula a gente viver e produzir o fruto do Espírito. E daí lá no final desse texto, no verso 25, olha o que ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Simples assim. Se você tem uma vida no Espírito de Deus, então ande também no Espírito. E todas essas expressões na Bíblia, a maioria delas, né, que aparece essa expressão andar, elas dão um sentido de continuidade, né? Andar é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, né? Você não anda simplesmente num momento e depois você deixa de andar, né? Você segue, é uma continuidade, é um verbo que está no presente ativo. Então é uma continuidade de vida. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Hoje, amanhã, segunda-feira, né, na terça, na quarta. Andar no Espírito de Deus. Você levar em prática essa vida na sua caminhada. Você não somente reconhecer que o Espírito de Deus habita em você, mas você andar na instrução do Espírito. Esses dias eu estava enfrentando umas lutas lá e comecei a observar as minhas reações diante daquela luta. E eu pensei, eu estou precisando do fruto do Espírito na minha vida. Preciso orar, Deus faz esse fruto
gerar em mim, né? Faz esse fruto nascer na minha vida. E como é que você gera o fruto do Espírito? Quando você busca o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a falar: Senhor, eu quero esse fruto na minha vida, né? Com todas aquelas características. Esses dias até gravei um story baseado nisso, né? Então, se você anda em Jesus, você não precisa temer o caminho, não é verdade? Você não precisa temer o caminho, porque você está seguindo Jesus. Você acha que Jesus vai te levar para uma fria? Para uma enrascada? Você acha que Jesus vai te levar para um caminho, de repente, completamente desvirtuado? Talvez Jesus te leve para um caminho que você não escolheria ir. Mas esse caminho é o caminho do Senhor. E daí, sabe o que eu estava lembrando? Eu estava lembrando do Salmo 23, que fala do bom pastor. E olha o que Salmo 23 fala lá no verso 3 e no verso 4. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É a ovelha falando para o pastor, né? Pedindo para o pastor: me guia pelas veredas da justiça. E no verso 4, olha o que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Será que essa ovelha estava seguindo o seu pastor? Sim, estava. E o pastor disse: olha, eu estou te conduzindo por esse vale da morte, você não está sozinho nele. E mesmo que seja um vale de sombra da morte, se eu estou andando em Jesus, eu posso descansar que Ele está me levando em segurança e em proteção, mesmo que esses caminhos sejam difíceis de trilhar. Porque às vezes tem histórias na nossa vida que a gente não consegue reconhecer que é Jesus pegando na nossa mão e falando: ó, vem aqui, você vai andar comigo aqui, porque você tem que aprender algumas coisas. Neste caminho eu vou te ensinar. Eu estou contigo, não precisa temer. Então, andar em Jesus é um estilo de vida, e a gente precisa buscar viver isso. Andar em Jesus não pode ser uma obrigação, não pode ser um peso, porque senão não faz sentido este convite. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre como que é esse andar em Cristo. Uma coisa que eu não mencionei é que este verbo que está lá em Colossenses capítulo 2, verso 6, ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Inclusive esta tradução aqui, ela mantém uma coisa importante, que é a conjugação desse verbo. Alguém que é bom em português aqui sabe me dizer qual é a conjugação desse verbo andai aqui? Verbo imperativo, certo? É um verbo imperativo, é uma ordem. Então o apóstolo Paulo, preocupado com aquela igreja, ele não está dizendo uma opção, né? Conheceu Jesus, anda nele lá de vez em quando. Não, ele está falando uma ordem, é um imperativo: andai nele. Porque se nós andamos em Jesus, nós não iremos nos perder pelo caminho. Se nós andamos em Jesus, nós teremos proteção para todos os nossos enfrentamentos. Se nós andamos em Cristo, a gente vai ter a provisão e o cuidado de todas as coisas. Hoje de manhã me lembrei de um texto de Oséias, né? Onde Deus fala para o povo de Israel por meio do profeta: eu te ouvirei e eu cuidarei de ti, porque de mim procede o teu fruto. Gente, que mensagem maravilhosa. Você pensar que o Senhor te ouve, o Senhor cuida de você porque você está andando nele. Nada pode te faltar se você está seguindo as pegadas de Jesus Cristo. Mas como fazer isso? Eu quero falar algumas coisas muito práticas para você poder andar em Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte: andar em Jesus é uma escolha que você faz na sua vida. É uma escolha. Semana passada eu falei sobre a questão de seguir, né? Que hoje em dia está fácil, seguir e deixar de seguir, né? As pessoas aí nas redes sociais. Mas com Jesus não tem essa onda não, de
né? Escolho hoje, amanhã não escolho. Não, é uma decisão. Você precisa escolher andar em Jesus Cristo, andar por esse caminho que Ele propõe para você. Hoje em dia tem muita gente falando sobre a questão da ambiência. O que é ambiência? Ambiência são os lugares que você frequenta, que tem a ver com o estilo de vida também, né? Os lugares que você frequenta, as pessoas com quem você conversa, o comportamento que você tem, né? E na nossa vida como cristãos, nós precisamos buscar nos relacionar com pessoas que creem e que andam também com Jesus. Porque à medida que eu ando com pessoas que andam com Jesus, eu vou ser desafiado a crescer. E às vezes, aqui está uma forma muito fácil de você pensar no nível do teu compromisso e do teu desejo de seguir a Jesus. Porque às vezes tem muitas coisas, né? E eu já teve situações onde pessoas vieram me dizer que os melhores amigos dessa pessoa no caso, não eram cristãos. Eu disse, opa, como assim? Os teus melhores amigos, as pessoas que estão mais próximas de você, não creem no mesmo Jesus que você acredita? Tem alguma coisa errada. É uma questão de ambiência. Quem você acha que vai influenciar quem nessa história aqui? Então isso tem muito a ver. Andar com Jesus significa desejar as coisas que Jesus deseja, fazer as coisas que Jesus faria no nosso lugar. Existe um livro muito famoso aí da década de 80, que o título do livro era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Essa é uma pergunta boa para a gente fazer. Jesus faria isso que eu estou fazendo se Ele estivesse no meu lugar? Jesus estaria indo para este lugar que eu estou indo se Ele estivesse no meu lugar? Jesus estaria neste lugar onde eu estou se Ele vivesse em mim? Ou se Ele estivesse aqui? Jesus falaria sobre esses assuntos? Jesus se comportaria deste jeito? Então andar com Jesus tem a ver com isso, com esta escolha de fazer aquilo que Jesus faria no teu lugar. Você precisa ou deseja aprender o que Jesus faria? Vai ler a Bíblia, vai ler os Evangelhos e vai ver quais eram as prioridades de Jesus, quais eram os desejos dele, qual era a busca que Jesus tinha. E aí você vai entender aonde está o querer e a vontade de Deus, e você vai desejar se conectar com aquilo. Lá no verso 7 do capítulo 2 de Colossenses, vou pedir para a Rafa colocar da nova versão transformadora. Eu gostei dessa tradução aqui, porque ele diz assim: aprofundem nele suas raízes, e sobre ele edifiquem sua vida. O apóstolo Paulo aqui dá duas figuras, duas imagens, muito fácil. Eu quero que você imagine agora uma árvore bem grande, ok? Pensa numa árvore gigantesca. E a minha pergunta é: o que sustenta esta árvore? As raízes. Podem vir os ventos, as tempestades. Na frente da casa do meu pai tem uma araucária gigantesca, e quando venta aquela araucária fica mas ela permanece firme. Por quê? Porque tem raízes profundas. E daí Paulo usa dessa figura. Como andar com Jesus? Aprofundando as suas raízes. Qual é o tamanho da tua raiz na tua caminhada com Jesus? Quanto maior a raiz, mais você pode crescer, e mais esta árvore vai ser sustentada. Eu amo a natureza. Então, às vezes, quando a gente está viajando, eu passo por aqueles bosques de eucalipto, né? E os eucaliptos são enormes, né? Aquela árvore esguia assim, né? Tipo, quase sem muita, tem folha, mas enfim, é muito alta, né? E você vê aquele monte de bosques, naquele bosque cheio de eucaliptos. Então eu fico imaginando o que está embaixo da terra. Ninguém vê isso. Mas se aquelas árvores estão em pé e resistem às tempestades, aos ventos, é porque elas têm raízes profundas.
andar em Jesus precisam me dar raízes profundas. E daí você pode me perguntar, mas pastor, como é que eu identifico se as minhas raízes são profundas ou não? Sabe como? Quando vem o vento, quando vem a tempestade. Como é que fica a tua árvore? Ela balança, mas não cai? Ou de repente, já vai para o chão, porque a raiz tem meio metro, né? Meio metro de raiz. Tem muita gente que abandona o caminhar com Cristo no meio das provações. E Paulo está falando exatamente o contrário. Andem nele para que as suas raízes vão se aprofundando. Ou seja, criem uma sustentação. Eu passei pela luta e vi que a minha vida deu uma oscilada. Opa, preciso aprofundar minha raiz. Porque se a próxima vez o vento for mais forte, vai derrubar essa árvore. Então aprofundar as raízes da sua vida. Como é que se aprofunda as raízes? No relacionamento com Deus, na leitura da palavra, na oração, sabe, naquela devoção que ninguém vê você fazendo. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens, né, de irmãos, pastor, eu estava aqui meditando, orando, glória a Deus, né? Esse é crente, né? Esse é crente, porque está buscando a Deus, está andando nele, está aprofundando as suas raízes espirituais. Esta pessoa não precisa temer os ventos e as tempestades que vêm sobre a vida. Agora ele dá um outro exemplo, ele fala, e sobre ele edifiquem a sua vida. Tem até aquela música que a gente cantou acho domingo passado, né? Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. E daí aqui você pode pensar num prédio. Esses dias eu estava caminhando e eu passei por um prédio assim gigantesco que estão construindo perto da minha casa. E assim, é um terreno em declive, gente. E de repente eu comecei a ver as estruturas daquele prédio. Eu disse assim, meu Deus, a engenharia é uma coisa fantástica, né? Um prédio de, sei lá, acho que tem 40 andares quase. Enorme. Num terreno em declive. Será que tem perigo daquele prédio cair? Pouca chance. Por quê? Porque aqueles engenheiros certamente calcularam muito bem. E aquilo que eu vejo ali é aquilo que foi edificado, aquilo que foi construído sobre um fundamento. Mas quem aqui já construiu? E já fez alicerce? Eu lembro que uma vez nós construímos na missão, né? Eu comecei a construir um complexo ali para uma escola que a gente estava liderando. E de repente eu brincava, né, com o Valdir, que era o pedreiro. Eu disse assim, meu querido, você está construindo para baixo? Não, eu quero que você construa para cima, né? E ele fazia buraco, ele falava, pastor, não, tem que ser mais fundo. As colunas têm que ser mais fundas e as sapatas têm que ser enormes. Meu Deus! Você gasta muito dinheiro na fundação, não é verdade? Mas para que você gasta muito dinheiro na fundação? Para não ter problema da tua casa cair depois. Porque a casa que cai, ela não tem alicerce, ela não tem fundamento. Então precisa cavar. Tinha uma época que a gente morava num prédio pequeno de 3 andares e estavam construindo uma casa na frente. Mas pensa, veio aqueles trator com aquelas furadeiras para fazer as colunas, né? Eu pensei que ia cair o nosso prédio, né? Porque fazia buraco, e eu disse, meu Deus, só estão cavando para baixo o negócio. Aí estão os nossos fundamentos. E eu vou ter esse alicerce, esse fundamento, quando eu andar em Jesus. É Jesus que vai me dar essa sustentação para a minha vida. E à medida que eu tenho raízes profundas, ou que eu tenho um alicerce bem sólido, daí eu posso crescer quanto for possível para cima, porque eu vou estar muito bem alicerçado e enraizado. Eu vou ter base para minha sustentação. E agora, encerrando já, eu quero só voltar com vocês no capítulo 1 de Colossenses. Olha o que Paulo fala. Paulo tinha uma característica que bem no comecinho das cartas dele, é no verso 9 mesmo, Rafa.
ele tinha uma característica que logo no começo das cartas dele, ele já falava o que ele intencionava trabalhar com aqueles cristãos. E olha o que ele faz, o que ele fala aqui, isso, na revista atualizada. Ah não, essa é a nova, né, NVT, né? Bom, pode deixar essa mesmo. Por isso, desde que ouvimos a falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Tá? Paulo está orando aqui por esta igreja, porque Paulo não conhecia pessoalmente essa igreja de Colossos. Tá? Pedimos a Deus, olha o que Paulo pede a Deus por aquela igreja. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Segura aí, Rafa, tá? Gente, isto aqui é raiz e alicerce. Pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. É isso que nós precisamos buscar aqui. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar: eu quero que vocês tenham entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Então você só vai conhecer de fato Jesus se você andar nele. Sabe aquela pessoa que diz que conhece o outro, né? Hoje em dia a gente está muito assim, né? Você chega na internet, você pode conhecer um monte de gente. Então, vamos pensar aqui, né? O presidente Barack Obama lá dos Estados Unidos, né? Você pode conhecer a vida dele inteira. Você pesquisa, você assiste documentário, você leu sobre a história dele, você sabe tudo sobre esse homem. Mas você nunca sentou na frente dele, você nunca viu ele pessoalmente, você nunca apertou a mão dele. Você conhece de fato essa pessoa? Sim ou não? Não, definitivamente não. É um conhecimento aqui, é uma pesquisa que você faz. Mas você não conhece a pessoa. Você não convive com aquela pessoa. A mesma coisa em relação a Jesus. Tem muita gente que ouviu falar de Jesus, já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Já fui para Israel, já andei por onde Jesus andou e tal. Mas você conhece Jesus de fato? Você se encontra com Ele todo dia? Você já tomou um café com Jesus? Você já ouviu a voz dele assim no teu ouvido? Você já sentiu Ele junto com você? Não, então você não conhece. Então esse era o desejo do apóstolo Paulo, que aquela igreja tivesse o pleno conhecimento da vontade de Deus, que pudessem conhecer o mistério de Deus, que é a pessoa de Cristo, e também sabedoria e entendimento espiritual. Próximo versículo, Rafa. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Então lá no começo da carta, Paulo já disse, ele já orava, que o desejo dele é que aqueles cristãos conhecessem a Jesus de uma forma muito íntima. E depois lá no capítulo 2 ele vai dizer: a maneira de você conhecer a Jesus é você andar nele, é você experimentar Jesus na tua vida, é você ter Ele contigo em todas as circunstâncias, é você viver apegado a este Jesus, é você seguir os seus passos de perto, não olhar Jesus com binóculos. Jesus, deixa eu ver, ele está lá distante, sabe aquela coisa da multidão que você vê lá longe, você não consegue nem discernir o rosto. Não é esse tipo de andar nele que o apóstolo está nos exortando aqui, mas o andar perto, de olhar face a face, de experimentar, de viver com Jesus. E eu termino aqui falando sobre o filme que nós assistimos ontem, né? Eu sou muito impactado com a história de Paulo. Paulo, ele tem uma história de vida maravilhosa, e daí a gente vê no filme, né, o apóstolo Paulo ouvindo todas as lutas que a igreja e os cristãos estavam passando lá fora, e a luta que ele estava passando ali na prisão, sabendo já que a vida dele estava por um fio e ele seria morto pelo Império Romano. Mas ele em todo o tempo está encorajando, por meio de Lucas, que era o seu mensageiro,
Fala para aquele povo continuar firme. Fala para aquele povo continuar amando Jesus. Fala para aquele povo permanecer fiel, porque existe uma esperança. Existe uma coroa para aqueles que andam em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele permaneceu até o fim, fiel à sua fé. E o que o fez ser fiel até o fim? O compromisso que ele tinha de seguir os passos de Jesus, de andar nele, de conhecê-lo, de pagar o preço mais alto que fosse para estar com Jesus na sua vida. Eu creio que todos nós queiramos ser fiéis a este Cristo que um dia nós recebemos. Nós não estamos falando de uma igreja, de uma religião, nós não estamos falando de doutrina ou de ensinamento, nós estamos falando de uma pessoa, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o meu Redentor, aquele que morreu por mim naquela cruz, aquele que se entregou em meu lugar. Este Jesus, eu quero permanecer fiel a Ele até o fim. E o que vai me fazer permanecer fiel ao Senhor até o fim? O compromisso de andar nele cada dia, e cada dia ver a minha raiz crescendo um pouquinho mais, o meu alicerce, o meu fundamento mais sólido, para eu poder ser edificado nele um edifício grande, ou crescer uma árvore gigantesca. Isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com crescimento espiritual. É esse desafio que a palavra nos deixa hoje. E eu oro para que o Senhor nos faça experimentar isso, e que a gente possa viver este andar em Cristo, lembrando que isso aqui não é simplesmente um convite, é uma ordem. Se você recebeu a Cristo, se um dia você disse sim a Jesus, então ande nele, para que a tua vida possa ser uma vida abençoada, próspera, e que você possa chegar ao fim dela, certo de que tem uma coroa lá para você, porque você foi fiel a esse Senhor até o fim. Vamos ficar em pé para a gente orar. E eu queria que nesse momento a gente pudesse fazer um compromisso com o Senhor. De repente o pessoal do louvor podia vir aqui, Cris. A gente assumir um compromisso com Jesus. E a nossa vida, ela é feita de compromissos que a gente faz, né? E assim como nós assumimos compromissos em tantas áreas da nossa vida, existem compromissos espirituais também. Sempre os apelos que a gente faz tem a ver com isso. Tem a ver com eu dizer, eu saio do meu lugar, eu venho até a presença do Senhor, e eu digo, Senhor, eu me comprometo. Então existe um simbolismo importante nisso. É como se a gente fosse estabelecendo marcos na nossa vida. É a nossa resposta à palavra de Deus, à mensagem. Então eu queria te fazer um apelo nessa noite. Este apelo de você ser mais próximo de Jesus. Eu não sei qual é a distância que você caminha de Jesus, mas o convite é você andar perto. É você ter aquela poeira da sandália de Jesus se apegando nas suas vestes. É aquele andar de seguir as pisadas do teu mestre, mesmo que essas pisadas estejam te conduzindo para um lugar que você não desejaria ir, mas são as pisadas do teu Senhor, e Ele sabe por onde te levar. Eu quero te convidar nessa noite, você dizer, Senhor, eu quero criar as minhas raízes e aprofundar as minhas raízes em Ti. Senhor, eu quero fortalecer o meu alicerce é muito frágil. Qualquer ventinho, a minha estrutura começa a abalar. Eu quero construir a minha vida
em cima dessa rocha poderosa. Eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és. Como dizia Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quanta gente conhece Jesus de ouvir falar. Às vezes estão dentro da igreja, se dizem cristãos, mas conhecem Jesus de ouvir falar. Não experimentam a presença, não experimentam o testemunho, não experimentam o andar em Jesus. E é esse convite que eu quero fazer para você, para que você, independente de como está a sua caminhada com o Senhor, que nessa noite você possa responder para Ele: Senhor, eu não quero simplesmente seguir uma doutrina, eu não estou seguindo uma doutrina ou normas, eu estou seguindo a Cristo, estou seguindo o Senhor. Eu quero fazer disso meu estilo de vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam parecidos com Jesus, porque eu estou andando com Ele. Eu estou pegando os tiques de Jesus, eu estou pegando o jeitão de Jesus. Eu estou me parecendo com Ele, de tanto que eu desejo andar nele, de tanto que eu tenho andado e seguido as pisadas deste meu Senhor. Mas eu quero fazer um convite para você também, que talvez Jesus seja alguém tão distante, você já ouviu falar, mas não existe nenhuma relação dele com a sua vida. Talvez você ainda não tenha escolhido andar nele, e hoje é o dia de você tomar essa decisão por Jesus. A Bíblia fala: se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o teu coração. Jesus está te chamando, Ele quer de perto você. E Ele está falando: se você quiser me seguir, simplesmente diga: Senhor, eu vou te seguir. Tem um preço nisso? Tem. Mas eu quero te seguir. Eu quero receber essa salvação. Eu quero experimentar essa vida com o Senhor. Então que a gente possa agora, eu vou te dar alguns momentos para você pensar e responder isso para Deus. Responda isso para o Senhor. O quão perto você deseja caminhar dele? Será que você pode se aproximar ainda mais desse Senhor? Será que você ainda pode segui-lo mais de perto? Será que você pode andar ainda mais intimamente com esse Jesus, de maneira que a vida dele comece a se confundir com a sua vida? Se você deseja nessa noite fazer este compromisso com o Senhor, e entenda, meu querido, que todos os compromissos que a gente faz com Deus, eles são baseados na graça dele. Ele nos dá a graça para nós respondermos a tudo aquilo que a gente promete para Ele. E Ele nos abençoa, e Ele nos encoraja, e Ele nos anima. E quando Ele vê que nós damos o passo e nós dizemos: Senhor, eu quero andar em Ti, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te trazer para perto. Então, se você deseja responder assim para o Senhor, eu quero te convidar a você vir aqui na frente, para a gente orar junto. E eu já estou aqui na frente porque eu desejo mais de Jesus. Eu quero estar mais perto de Jesus. Eu ainda não o conheço. Esses dias eu estava meditando num texto que fala sobre essa grandiosidade de Deus, e eu disse: Deus, eu quero mais. Jeremias fala: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há muita coisa do Senhor que nós ainda não sabemos e nós não conhecemos, e Jesus nos pede para andarmos nele, e Ele vai nos revelar, Ele vai abrir os nossos olhos. Então, se você deseja dizer isso para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero, Senhor, eu desejo, Senhor, eu quero me comprometer, Pai, eu quero andar em Ti. Eu quero raízes profundas na minha vida, raízes que foram feitas pelo próprio Deus na minha vida. Eu quero um alicerce, uma rocha firme, um fundamento. Eu quero viver essa vida com o Senhor.
Venha, vamos orar juntos, porque esse Deus é maravilhoso, e esse Deus sabe o melhor caminho para te conduzir. Não tenha medo para andar nele, não tenha medo para andar com Jesus, porque Ele vai te conduzir para o céu, Ele vai te conduzir para a presença do Pai. Deus, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, Deus, que responde ao Senhor nessa noite. Pai amado, tudo isso é um mistério tão grande que nós não conseguimos entender, Pai, mas nós podemos experimentar e viver contigo, Jesus. E existe sim, Deus, um passo a mais que nós podemos dar na nossa caminhada. Deus, nós queremos te seguir de perto. Pai amado, nós queremos, Deus, andar no Senhor. Nós queremos, Deus, aprofundar as nossas raízes em Ti. Nós queremos, Senhor, que os nossos alicerces no Senhor sejam sólidos, sejam profundos, sejam firmes, Senhor, aonde o Senhor pode construir algo maravilhoso, Pai. Deus amado, a nossa motivação é o Senhor. Deus, não é a doutrina, não são as normas, as regras, Pai. Tudo isso são imposições de homens, Deus. O Senhor nos convida a um relacionamento de amor. O Senhor nos convida a andarmos conosco, Senhor. O Senhor quer andar conosco. O Senhor quer que a gente te convide para o Senhor andar nos nossos caminhos, Deus, e o Senhor quer nos levar pelos seus caminhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha aqui selar, Deus, este compromisso. Pai amado, que o Senhor venha, Deus, fortalecer o coração e a fé de cada um aqui, Jesus. E venha com a tua graça, Pai amado, que a gente saia daqui com um desejo enorme de caminhar com o Senhor, de andar na tua presença, de seguir os teus passos, de experimentar coisas grandes do Senhor, Deus, coisas que nós ainda não experimentamos. Deus, tira-nos da acomodação, tira-nos da estagnação, Jesus. Pai, eu oro aqui também por aqueles que talvez nunca deram o passo de dizer: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu entrego o meu coração e a minha vida para ti. Deus, que o Senhor receba, Deus, estes que confessam a Ti com a sua boca nessa noite e dizem: Senhor, eu quero andar na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor vem com graça sobre as nossas vidas e o Senhor nos chama. E o Senhor tem um plano maravilhoso para nós, Deus. Pai, obrigado porque em Ti nós podemos ter confiança. Nós podemos confiar em Ti. Não queremos mais andar nos nossos próprios caminhos. Não queremos seguir mais ninguém que não seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, venha com a Tua graça, sela esse momento na nossa vida. Deus, nos faça sair por aquela porta com uma decisão de amanhã começarmos a buscarmos essa vida com o Senhor, termos o nosso tempo contigo, de oração, de palavra, ouvirmos a Tua voz, experimentarmos o Senhor nos guiando, nos conduzindo, nos abraçando, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Que nós possamos, Deus, neste tempo, sermos aqueles que andam na Tua presença, assim como Enoque andou na presença de Deus e Deus o tomou para si. Pai amado, nós queremos andar na Tua presença, nós queremos frequentar os lugares que o Senhor frequenta, nós queremos nos relacionar com pessoas que amam o Senhor, nós queremos falar daqueles assuntos que interessam a Ti, nós queremos fazer aquilo que Te agrada, Jesus. Nós queremos que a nossa vida, o nosso comportamento, os nossos pensamentos e as nossas palavras, elas possam glorificar o Pai do céu. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a compreender, Deus, este passo que nós estamos dando. E que o Senhor venha com a Tua graça, com o Teu poder, com a Tua unção, Deus, sobre a nossa vida. E nós temos tudo isso, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode se sentar. Deus abençoe.